Boa tarde a todos. Hoje vamos dar sequência à nossa aula, então, de anatomia do trato digestório. Hoje vamos abordar duodeno e pâncreas. Então, é importante falar do duodeno e do pâncreas alguns aspectos embriológicos, né? Vejam. Então, desse trato digestório, desde a cavidade bucal até o ânus, o canal anal, na realidade, deriva, então, do intestino primitivo, que vemos isso na embriologia com detalhes, né? Então, já dessa primeira parte, intestino anterior, nós falamos em grande parte já, praticamente, faringe, esôfago, estômago. O duodeno a gente fala hoje, então, para lembrar para vocês que o duodeno, a parte proximal dele, a abertura ainda do ducto biliar, até na altura do terço médio da segunda parte do duodeno, faz parte do intestino anterior. Ok? Assim como o fígado e o aparelho biliar. E o pâncreas também faz parte do intestino anterior, tá? A porção distal do duodeno, a abertura para o ducto biliar, abaixo dessa metade aí do ósteo, então, da segunda parte do duodeno, ele já faz parte do intestino médio, tá? Então, essa é uma divisão embriológica, ok? Então, só lembrando, o limite nosso landmark aí, para a divisão da origem de intestino anterior para intestino médio, duodeno, então, está no canal, no ósteo ou no esfíncter de Vactor, tá? A gente vai falar disso mais à frente, então. Basicamente isso. O duodeno, gente, ele é uma palavra latina que deriva de um termo que os antigos anatomistas chamavam, e até porque eles acreditavam que tinha uma medida equivalente a 12 dedos. Então, duodeno quer dizer 12 dedos. Mas nós sabemos, né, o termo ficou, mas nós sabemos que o duodeno, então, ele no indivíduo adulto, ele tem aproximadamente 20 a 25 centímetros de comprimento, e se fosse comparar isso, dá mais do que 12 dedos. O termo ficou, né, assim como a tonsila palatina, que é a antiga amígdala, não se fala mais amígdala, mas o termo correto é a tonsila palatina. Nesse caso, então, o duodeno é um termo, a primeira parte do intestino delgado, né, e ainda participa do processo de digestão, né, quando ele recebe o seu conteúdo gástrico, pelo relaxamento do esfíncter pilórico. Então, ele apresenta em torno de 20 a 25 centímetros de comprimento no indivíduo adulto, é a parte mais curta do intestino delgado, mas é a mais ampla também, e posicionada de maneira mais previsível no intestino delgado, né? Então, lembrando que parte desse duodeno, ele é intraperitoneal, mas a grande parte ele é retroperitoneal. Então, vejam, ele tem mais ou menos 2 centímetros de comprimento, 2,5 centímetros aí, proximais, que lá a primeira parte lá em cima, elas são intraperitoneais, né? E todo o restante, então, são retroperitoneais. Nós vamos ver a relação com o peritônio mais à frente. Bom, ele tem um formato de uma letra C, alongado, né? Um órgão alongado, tubular, músculo-membranoso, que é a sequência do estômago, então ele recebe o conteúdo gástrico, e aí ele ainda promove a mistura com o suco pancreático, o biliar, para fazer emulsificação das gorduras, quebra de algumas proteínas, né, e aminoácidos, sobretudo, então, ainda faz parte da digestão, tá? Nós vamos perceber que a mucosa é diferente do duodeno, do ilho e do jejum, bem como também do intestino. O que vai mudar, gente, histologicamente, se nós observarmos a grosso modo, então, daqui para baixo, desde o estômago, na realidade, né, em todo o trato gastrointestinal, nós temos sempre uma mucosa, uma submucosa, né? Temos uma muscular, uma camada, e uma serosa. Essa serosa, então, a partir do estômago para baixo, é o peritônio seroso visceral, tá? Então, o que vai mudar no trajeto é o formato desse órgão, né? Por exemplo, o estômago, ele sofreu uma dilatação. Já o duodeno em diante, agora, ele é um intestino, então, alongado, um órgão tubular, contínuo, que diferencia um pouco o tamanho, né? Que é o caso, o diâmetro aí do duodeno em relação ao jejum e o ilho. E também o intestino grosso, também, por conta das suas funções. Então, tem outro formato, mas a constituição sempre será mucosa, submucosa, muscular e serosa. Lembrando que a muscular tem 2 camadas, uma circular e uma longitudinal, tá bom? Então, e varia por conta da função, ok? Então, essa primeira parte do intestino delgado, o duodeno, ele tem um formato de letra C, né? Mas pode sofrer algumas variações. E ela é dividida em 4 partes. Então, a primeira parte, ou também chamada de parte superior, a segunda, que ela é horizontal ao plano, ao eixo do corpo. A segunda parte, também chamada de descendente, ela então está no eixo do corpo e à direita do corpo das vértebras. A terceira parte, ela é horizontal, né?
então volta a atravessar no sentido axial do plano mediano, do corpo, e a quarta parte é chamada de porção ascendente, exatamente, então ela se projeta anteriormente e inclina, ainda que mal expressando, como se fosse uma cobra, uma naja, então ela inclina e se projeta para frente, como se fosse a cabeça e uma naja, projetando para invadir o peritônio e chegar, atravessar parte do mesocolo transverso e chega até no andar inframesocólico. Então, esse duodeno, ele está onde? No andar supramesocólico. Nós vamos entender hoje que parte dele, então, é atravessado, nessa segunda parte, atravessado pelo mesocolo. Então, parte está acima e parte do duodeno também está abaixo, considerando esse andar mesocólico, tá bom? Então, as variações desse formato, aqui numa imagem bonita do intestino ATG, mostra que ele pode ter um formato de letra U, ele pode ter um formato também diferenciado ou com as projeções do duodeno e da flexura duodeno-jejunal, e um formato em V. O mais clássico é esse formato aqui, que é em formato de letra C, tá? Pode ser letra C, que é esse primeiro aqui e a letra U, que é esse segundo desenho aqui do nosso grande livro Testila Tagente, então vou botar aqui um marcador. Letra C é o mais clássico, comum, né? Pode ser letra U, né? A C está aqui, desculpa, aqui o C, ou letra U ou letra V. Então, C, U, V. São as variações que ele pode apresentar, ok? Bom, vamos na topografia, então, de superfície. Ele está nivelado, o duodeno, entre a primeira e a terceira vértebra torácica, né? Desculpa, vértebra lombar, tem um erro de digitação, a vértebra lombar, na posição supina. Então, o paciente deitado, né? Ele está variando, está entre a primeira e a terceira vértebra lombar, né? E esse ramo inferior do C se estende mais em direção, ele atravessa o plano mediano, né? Que essa porção do C, que seria o plano inferior, seria a terceira parte. Então, ele cruza o plano mediano à frente de L3. Então, a primeira parte está nivelado com L1, né, no mesmo plano transversal, e se fosse considerar aí na superfície, um plano transpilórico, né, porque ele é contínuo do pilório. Então, dessa segunda parte aqui, essa primeira parte está nivelada com L1. A segunda parte com L2 e parte de L3. Então, exatamente, ela faz uma curvatura aqui e volta a ser um plano transverso aqui, nivelado com L3, ok? Então, se for considerar entre L1 e L3 lombar, lembrando que L1 seria a primeira parte superior, L2 a segunda parte descendente, até o início da L3, e L3 ela volta a um plano transverso, aqui, cruzando o plano mediano à frente da L3, onde ele se dá início à quarta porção, que é a porção, então, ascendente, né, até chegar à flexura duodeno-jejunal, que está à direita do corpo das vértebras. Ok? Então, o duodeno todo está praticamente à direita do corpo das vértebras e, desculpa, a flexura do duodeno jejunal e o jejúnio está à esquerda do corpo das vértebras, do plano mediano, tá? Então, na topografia superficial, se considerarmos aqui o umbigo, que é exatamente esse ponto, ele está nivelado acima do umbigo, né? Lembrando que podem ocorrer variações anatômicas, mas então, geralmente, na superfície, então, acima do umbigo, até porque, quando a gente vai fazer um exame, um paciente que apresenta uma dor em barra nessa região, eu posso estar pensando aí numa pancreatite. Nós vamos perceber que o duodeno mantém uma íntima relação com o pâncreas, né? Ok? Então, essa imagem aqui, nós conseguimos observar que o peritônio foi retirado, né? Então, percebam aqui, ele está onde ele prende, né, o fígado nesse andar superior, supramesocólico aqui, e o que seria esse andar supramesocólico? Então, aqui eu tenho o peritônio que eu chamo de mesocólon transverso, que cruza em toda a extensão do pâncreas e cruza a segunda parte do duodeno, né? Então, e aí ele, logo abaixo, vai dar essa fixação aqui, então, que é a goteira paracólica, né, seria a fixação, a dobra do peritônio, que prende o intestino grosso, porção ascendente. O colo transverso todinho, ele fica envolto aqui e mantém essa relação com o pâncreas, com o duodeno, também com o rim, dos dois lados, até a outra flexura cólica aqui e a outra goteira paracólica, tá? Então, o intestino grosso, tanto a porção ascendente e descendente, ele não é totalmente envolto pelo peritônio, então ele diria que ele é subperitonealizado, tá? Não é totalmente envolto. E já o colo transverso dele, ele é todo peritonealizado, ele é todo envolvido pelo peritônio, que envolve e o prende lá atrás por essa prega, que eu chamo, então, de
é de mesocólon transverso, tá? Aqui uma noção geral, então, dessa relação aqui com o andar. Note que a partir desse mesocólon transverso, nasce uma outra raiz, que é a raiz do mesentério, também mesoêntero. Eu tenho o mesocolo e o mesoêntero. Entero relativo ao intestino delgado. Então, o mesoêntero está aqui, a raiz com a vascularização, que são as artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior, que percorre por esse mesentério para irrigar quem? O intestino delgado, ou especificamente o jejum e o ilho, que estão aprisionados, vamos pressionando, aqui abaixo, entre o colo ascendente, o colo descendente, e o mesocolo transverso aqui. Então, ele está aqui nesse andar, que eu chamo de andar inframesocólico, né? E aí, envolvido, obviamente, pelo mesentério. Bom, as relações do nosso duodeno, né? Então, vejam, nesse desenho da direita, relações, ela é muito íntima, que é o desenho da esquerda, ela é muito íntima com quem? Com o pâncreas, né? Com a cabeça e o processo uncinado do pâncreas. Aqui uma vista anterior, onde ele está desprovido de pâncreas, e uma vista posterior, que mostra aqui do aumento. Então, vejam, nessa imagem mostra, mas exatamente nesse formato aqui da letra C, é o desenho que recebe esse arcabouço, recebe adaptado, né? Exatamente como eu estou fazendo com a minha mão aqui, a cabeça do pâncreas, né? Então, é a íntima relação, a mais próxima com o pâncreas aqui, mas o duodeno, na sua primeira parte, lá em cima, mantém relações, então, com os vasos mesentéricos, né? Com o ducto colédoco aqui, ok? Já na sua segunda parte, na descendente, mantém uma relação com o rim, todo com o rim direito aqui, com a pelve, com o ureter e com os vasos renais. Lembrando que ainda aqui, nós vamos ver em outra imagem, mantém relações, então, com vesícula biliar, né, e com o fígado. Notem aqui nessa porção horizontal, aqui, que ele, então, na realidade, ele é cruzado. Essa imagem é uma vista posterior. Aqui uma vista anterior. Veja, ele é cruzado, essa terceira parte aqui, cruzada pelos vasos mesentéricos, né? A artéria mesentérica superior e a veia mesentérica. Então, é cruzado. Então, aqui tem importante uma relação clínica, que é uma pinça ortomesentérica, pode ocorrer aqui. O duodeno, por estar muito íntimo aqui na rotação embriológica, também pode apresentar uma relação interessante, importante, que é de pinçamento duodeno, que é uma obstrução do duodeno aqui, tá bom? E nessas relações, então, posteriores aqui com a terceira parte, eu diria que com a aorta, né, e com a veia cava inferior, ok? Na porção aqui ascendente, sobretudo flexura duodenal, mantém a relação com o rim esquerdo, tá bom? E aqui, obviamente, nessa outra imagem, eu deixo para falar, então, aqui nessa porção anterior, parte do aumento, né, do ligamento gastrocólico. Então, vejo aqui a primeira parte e a segunda parte mantém relação com a vesícula biliar e o duodeno que eu mostrei aqui, cruzando posteriormente. Nessa imagem do neto, bem clássica, né, mostra mais uma vez aqui, vejam, a raiz do mesocolo, então, o mesocolo transverso. Então, dando esse aspecto de andar supramesocólico e o andar inframesocólico. Lembrando que a segunda parte, metade da segunda parte, está no andar supramesocólico e essa segunda metade da segunda parte aqui, a metade inferior, está no andar inframesocólico aqui. Ok? Então, é cruzado pelo mesocolo transverso em todo o seu plano. Essa imagem mostra claramente aqui. E aqui a porção superior, a primeira porção, né, também chamada de ampola do duodeno, né? A segunda porção aqui, a terceira, a quarta porção e a flexura do duodeno jejunal, onde ele se direciona anteriormente, ok? Para mergulhar, então, aqui no mesentério, nesse andar inframesocólico. Percebemos aqui esse peritônio, então, veja, só essa primeira parte aqui em cima, que ela é peritonealizada, essa primeira parte superior aqui do duodeno, até a flexura, essa primeira flexura dele. Todo o restante, veja, ele está atrás do peritônio agora, né? Então, essa primeira parte está intraperitoneal, essa aqui está atrás do peritônio, estão vendo essa membrana aqui esbranquiçada sobre a imagem, no marca d'água, e então ele está atrás do peritônio, tá? Essa imagem mostra claramente a relação também da cabeça do pâncreas com o duodeno e dos vasos mesentéricos. Então, essa relação é clínica e cirurgicamente importante, e também aqui essa relação da cabeça com o duodeno, por conta da rotação e aí uma estenose de duodeno, ok? Então, vejamos agora, mais à frente, a morfologia do duodeno. Então, como eu falei para vocês, é um órgão músculo-membranoso, um tubo músculo-membranoso, formato letra C, em que tem uma mucosa aqui, né, uma submucosa e uma camada muscular aqui.
essa imagem está desprovida da serosa, que seria o peritônio seroso visceral. Então, lógico, a primeira parte intra, lembrando que ela peritoneal, e depois aqui a segunda, terceira parte, e quarta, ela é retroperitoneal, mas parte dele é coberta, então, pelo peritônio, essa serosa. Então, a musculatura, a camada muscular, apresenta mais externamente aqui, veja, em todo o seu segmento, desde o estômago ao reto, vai apresentar uma camada longitudinal de fibra muscular, né, ou túnica longitudinal, e aí quando se abre uma janela maior aqui, eu consigo visualizar a camada circular, né, circular de músculo liso, que é a mais íntima da submucosa. Então tem aqui a submucosa, rica em glândulas de Briner, né, então vejam que logo acima eu vou encontrar aqui essa muscular, que ela é circular, e depois mais externa é a longitudinal. Ok? Então, lembrando aqui dessa tela submucosa, as glândulas duodenais, também chamadas de Brunner. Na mucosa, um corte agora coronal frontal, observamos esse duodeno apresentando, então, uma variedade de mucosas. Somente na primeira parte, também chamada de ampola do duodeno, ou bulbo do duodeno, ela é mais lisa, recebe aqui o conteúdo gástrico através do ósteo pilórico, né? Então, veja que é um anel muscular aqui intenso que forma o esfíncter pilórico, já falamos. Então, a primeira parte é um pouco mais lisa. Já, veja, quando ele inicia a segunda parte em diante do duodeno, até a terceira, a quarta parte, notem que a mucosa, ela é preguiada, ela tem um pregueamento com pregas circulares aqui, em todo esse segmento aqui. Criando, então, essas pregas circulares também são chamadas de válvulas de Kerckring, ok? E então elas são circulares. Notem que exatamente na segunda parte, que é descendente, na parede medial desse duodeno, ela é atravessada, ela é aberta, ela apresenta aqui uma papila maior do duodeno, e ela, na realidade, é a papila de Vater, tá? Então, logo acima eu vou ter uma papila menor, que essa imagem não mostra, na realidade está aqui em cima, que é a papila menor do duodeno, ela é inconstante, tá? Então, a abertura do ducto de Santorini, ou ducto pancreático acessório. Já a segunda parte, essa papila é uma abertura, na verdade, que na parte externa do duodeno ocorre uma junção, que vamos falar ainda, que é a junção do colédoco com o ducto pancreático principal, ou de Wirsum. Essa junção vai formar uma ampola hepatopancreática. Essa ampola hepatopancreática, então, é a junção do colédoco com o ducto pancreático principal, então, e vai desembocar aí no duodeno, na segunda parte. Então, essa parte aqui deriva do intestino primitivo, superior, e aqui é inferior do intestino primitivo, já médio, ok? Notem toda a extensão, então, essas válvulas de Kerckring, ok? Isso é importante porque a gente consegue visualizar no exame, numa radiografia contrastada, né, baritada, e na endoscopia, mais claramente ainda. Então, vejam vocês, aqui a aparência endoscópica do duodeno. Percebo aqui um capuz duodenal, né? Então, a primeira parte aqui lisa, sem aquelas pregas. Já na segunda parte, conseguimos observar as pregas de Kerckring, bem pronunciadas, né? E em letra C aqui, eu tenho o ósteo, né? Que vai estar na parede medial, o ósteo da papila de Vater, né? Então, tenho o ósteo da ampola hepatopancreática, né? O ósteo principal, a papila maior aqui. Estão percebendo na letra C? Então, papila duodenal maior. E aqui a terceira parte, voltando a essa mucosa ser preguiada. Então, toda ela, na realidade, é preguiada, somente a primeira parte desse capuz duodenal, que não é. Essa imagem mostra claramente, então, veja a mucosa com as pregas aqui. Notem que eu tenho uma tela submuscular, uma submucosa, a camada muscular, né? E aqui a circular e longitudinal. Notem que eu tenho aqui um plexo nervoso importante. Esse plexo nervoso é o mioentérico, né? E aqui embaixo, o submucoso vai ser chamado de plexo de Auerbach, né? O plexo de Auerbach, e aqui o plexo mioentérico de Meissner. Quando se fala aqui em 8 metros, é o equivalente ao comprimento do intestino delgado, de 6 a 8 metros. Lembrando que 45 centímetros, então, é só o duodeno. Nessa imagem, conseguimos observar aqui, então, o aspecto radiográfico, né, do capuz duodenal, essa primeira parte dele, então, como ela é lisa, né, e já aqui desenhada, pelo contraste, essa irregularidade de superfície por conta das pregas mucosas de Kerckring. Nota, então, a segunda parte, aqui esse em especial tem um formato de U, a terceira parte aqui seria essa porção inferior do U, aqui a porção ascendente e já a flexura duodeno jejunal.
tá? Então, percebemos com essa imagem também aqui o canal gástrico, as pregas gástricas nós já falamos, né? Aqui em maior aumento, então, para chamar a atenção dessa submucosa, né? E na submucosa com uma camada muscular que vocês estão percebendo aqui, então, esse plexo de Auerbach, e aqui em cima o plexo mioentérico de Meissner. Muito bem, aqui essas duas imagens mostram claramente que quem representa, que é mais parecido com o duodeno, o jejum, que é esse do direito aqui, que é a sequência, então ainda apresenta várias pregas aqui, gástricas na sua superfície, né, aumentando essa área de superfície do intestino delgado para agora favorecer a absorção dos nutrientes já digeridos. Então, vejo aqui uma mucosa pregueada, vejo aqui uma tela subcutânea, uma submucosa, né? Aqui parte mucosa, submucosa, já percebo uma camada muscular circular e longitudinal e aqui o peritônio. Então, o que difere aqui do ilho, da porção final, do intestino delgado, é que ele é liso, tá? A mucosa é mais lisa, ela é rica em várias glândulazinhas aqui, né? São pequenos nódulos linfáticos, né? Então, que vão formar, são pequenos nódulos que vão acabar formando uma união entre eles em algum momento, como está essa imagem, criando, nós chamamos de placa de Peyer, as placas de Peyer. Então, vejam que é a questão aí do nosso malte, né, da mucosa, tecido linfóide associado à mucosa, né, então, o malte, tá? Então, vejam, o gout, malte, balte, né, nesse caso, o gout, né, o tecido linfóide associado à mucosa gástrica. Tá? E aí essas pregas, esses pequenos aglomeradinhos aqui de linfonodos se unem formando grandes placas de Peyer, ok? Então aqui ela é lisa, e aí numa imagem baritada eu consigo visualizar isso, olha só, a mucosa aqui, a superfície ela é lisa, né? Todo esse delgado. Já no jejum, ainda a primeira parte aí desse segmento intestino delgado no espaço no andar inframesocólico, então vejo ainda é pregueado, tá? Então, aqui essa radiografia deixa bem claro para a gente. Mesmo assim, também comparando com o intestino delgado e o intestino grosso, nesse caso, aqui o duodeno jejuno, né? E o intestino grosso, notem que aqui a mucosa, qual é muito maior essa mucosa no intestino delgado do que na mucosa, que é o que vai diferenciar dessa mucosa do intestino grosso. E percebam porque ele é muito irregular na superfície, muito aumentada, para absorver. Isso foi percebido há muito tempo atrás em hospitais de campanha, vários pacientes com diarreia, com cólera, morrendo desidratados, e alguns não tinham mais acesso venoso. Então, a punção venosa, e aí alguém chegou, pô, não, esse paciente não vai morrer, dava o soro fisiológico via oral. E perceberam que esses pacientes, tanto é que esses pacientes ficavam numa cama, em que a cama tinha no terço médio dela, na altura da pelve, uma abertura para uma latrina, porque os caras não conseguiam sair da cama de tanta diarreia. Então, eles perceberam que dando via oral, alguns pacientes sobreviviam. E perceberam que, por quê? Veja, a mucosa tem praticamente desses 8 metros, eu diria que 6 metros de intestino, né, mais 6, 7 metros de intestino delgado, jejum no ilho, ela é muito extensa e tem uma área de superfície muito grande, então absorve muito mais. Por isso a terapia de reposição oral, de reidratação oral, na pediatria é muito utilizada. Primeiro via oral, se for necessário, vai para a via venosa, porque tem uma maior área de absorção, então uma maior área de absorção daquele soro, e nesse caso agora também considerando na parte digestória de alimentos. Então por isso a mucosa ela é muito mais pronunciada na superfície por conta daquelas pregas que nós falamos, e aí obviamente com várias criptas e as suas glândulas especializadas. Mas vocês percebem aqui que o que diferencia a mucosa, né? E porque a submucosa e a muscular aqui vai ser praticamente a mesma no intestino. Então, veja, essa mucosa ela é rica, né, nessas vilosidades, né, e apresentam alguns orifícios, né, esses orifícios nas superfícies, vão aprender em histologia, são as criptas de Lieberkühl. Então, essas criptas de Lieberkühl, elas se apresentam na superfície. Agora, notem com essa velocidade, ela apresenta uma arterinha que vem aqui na mucosa, né, irrigar, eu tenho uma veia para drenar, eu tenho um plexo linfático bem rico, e em branco, que vocês percebem, terminações nervosas, é muito rica em inervação nessa região. Em amarelinhos, alguns outros terminações, né, nervosas aqui embaixo, desde essa região do extrato da túnica muscular e da submucosa. Então, dessa muscular, nós chamamos de
mioentérico, aqui está o plexo mioentérico de Meissner, aqui embaixo eu já vou encontrar um plexo submucoso, então, de Auerbach. Nessa imagem, novamente, mostrando, então, essa mucosa, que é aquelas, eu falei, aquelas pregas aqui, e em maior ou menos essas pregas, como apresento aqui no desenho da direita, então, essas vilosidades, ok? Bom, o pâncreas, como havíamos falado, está muito íntimo nessa imagem, é claro, muito íntimo do duodeno, né, apresentando então, a sua cabeça em toda íntima relação, aqui o processo uncinado, que lembra um gancho, né, quer dizer, gancho do latim, aqui o corpo do pâncreas, né, o colo, o corpo e a cauda, notando que atravessa, então, na altura do colo, e cruza sobre o processo uncinado, então, a artéria mesentérica, a veia mesentérica mergulhando no mesoentero. Tá? E essa íntima relação da cabeça aqui é por conta de quem? Desse ducto colédoco que está aqui embaixo, né, que passa posterior à cabeça do pâncreas, às vezes mergulha no parênquima, recebendo o ducto pancreático principal ou de Wirsum, formando a ampola hepatopancreática de Vater, ok? E, então, esse conteúdo chega até o duodeno. Nessa imagem, então, vamos falar um pouquinho da primeira porção. Essa primeira porção, ela tem mais ou menos 5 centímetros de comprimento, ela vai do piloro ao colo da vesícula biliar. A primeira porção, ela é móvel, então, ela é peritoneal, como já falamos. Ela apresenta o ligamento, então, hepatoduodenal aqui, que está aberto para poder mostrar esse pedículo hepático. Então, apresentou o ligamento hepatoduodenal, né, na sua borda posterior, desculpa, nessa borda posterior, e percebemos também o aumento maior aqui. Então, parte desse ligamento hepatoduodenal, que seria do aumento menor, e aqui também se prende o aumento maior, né, também chamado de grande epíplon, né? Então, nessa borda anterior aqui. Posteriormente, ela mantém relação com quem? Com a veia porta, que está passando aqui, o ducto, esse ducto biliar, na realidade, chamado principal de colédoco, nessa altura, e inferiormente mantém relação com a cabeça e o colo do pâncreas, como já falamos aqui. Então, eu estou falando a primeira parte. Aqui eu tenho a cabeça e o colo do pâncreas, ok? E a ampola é também chamada então, de ampola do duodeno, a primeira porção superior. Já falamos dela, que está aqui nesse corte, ok? Lembrando, então, que cruza lá atrás, olha a relação da primeira parte com a veia porta, com o ducto colédoco, né? E vejam, e o que cruza aqui atrás, o colédoco abrindo aqui no pâncreas, ok? Então, essa é a relação muito íntima. E a cabeça do pâncreas na sua margem inferior, mantendo relação. Nessa outra imagem, eu consigo visualizar essa relação com a vesícula biliar, praticamente todo o corpo da vesícula biliar está repousando intimamente do duodeno, né? E onde faz uma flexura, dando início, então, ao ducto cístico, que recebe o ducto pancreático, que recebe o ducto hepático comum, vem, por sua vez, dos dois hepáticos direito e esquerdo, forma aqui o hepático comum. Esse hepático comum recebe o ducto cístico, que forma o ducto colédoco. Em alguns livros tem um erro de tradução, chamam de ducto biliar comum. Tudo bem, ele é comum, né, ao fígado, né, e à vesícula biliar, mas é chamado de colédoco. E nota essa imagem, ele cruzando posterior aqui, a primeira parte do duodeno, mergulhando no pâncreas, recebendo o pancreático principal, formando a ampola hepatopancreática. Pode ocorrer fístulas aqui, pode ter variação de pregas fixando essa vesícula biliar ao duodeno também. Essa imagem ainda, voltando, essa ainda da primeira parte. Nota que a segunda parte vai ter uma relação bem direta, muito íntima com quem? Com o colo transverso. Nessa imagem eu acabei de falar agora, nós estamos comentando, então, da mucosa, né? Não faz parte da aula, mas já que a gente comentou, vejam que o corpo dessa bolsa de Hartmann, também chamada de bolsa de Hartmann, por isso cirurgia de Hartmann, que é a bolsa ou a vesícula biliar, que tem aí um fundo, que tem um corpo, apresenta aqui um colo e uma flexura dando início a um ducto cístico espiralado aqui, ok? Recebendo lá o hepático comum, forma o ducto colédoco. Isso é importante comentar, porque exatamente aqui na ampola hepatopancreática de Vater, eu vou ter um anel muscular aqui dessa musculatura do duodeno. Essa musculatura acaba criando um anel muscular que eu vou chamar de esfíncter de Glisson-Oddi, ou tem algum autor que chama de Oddi. E aí ele está constantemente contraído. Quando eu tenho, ele está contraído, o fígado está gotejando aqui diuturnamente bile, né? Então, as espúries do metabolismo hepático formam a bile, e a bile vai gotejando, chega aqui embaixo. Então, eu tenho
é uma extensão desse esfíncter que vem até o início, até a porção final do colédoco, e aqui vai acumulando bile, porque está contraído no músculo, então está obstruído. Essa bile vai refluindo, até chegar onde? Até chegar no ducto cístico, e aí, por sua vez, essa bile que saiu lá do fígado, desceu até aqui, refluiu, como fosse um efeito de pia entupida, e até a vesícula biliar. É a forma como se enche a vesícula biliar de bile, porque não mantém uma relação direta com o fígado, ok? Uma vez o alimento aqui no duodeno, então é estimulado pela colecistocinina, estimula a relaxamento dessa musculatura e, por sua vez, também esvaziamento aqui biliar para o duodeno, ok? Lembrando que tem também esfíncter que se estende a musculatura e individualmente fechando o ducto pancreático principal, tá? E fechando o colédoco. Bom, a segunda parte do duodeno, ela é um pouquinho maior, ela tem 8 centímetros de comprimento, né? Então, veja, a ampola hepatopancreática se encontra aí abrindo, que é a ampola de Vater, né, no duodeno, e a papila maior também está abrindo, exatamente. Ele está, a segunda parte é lateral da L1 a L3, percebemos que está no plano mediano aqui, o corpo da vértebra está coberto pela aorta, pela veia cava, então está à direita aqui do plano mediano, né, do corpo das vértebras, de L1 a L3. Então, vejam, ele é cortado aqui na superfície, atravessado na superfície pelo colo transverso, né? Então, também por quem? Fixado aqui pelo mesocolo transverso. Então, separando o andar supramesocólico, uma porção supramesocólica do duodeno, para uma porção inframesocólica, ok? Então, vejam, ele já é retroperitoneal aqui, ele é posterior a essa segunda parte, o duodeno, segunda parte, mantém relação com o rim direito, né? E mantém relação lá com o psoas aqui embaixo, posterior, o músculo psoas, né? E a porção medial com quem? Com a cabeça do pâncreas, que se encontra aqui, e a porção lateral com, então, aqui a flexura hepática ou flexura cólica direita, né, do intestino grosso, ok? Mantém essa relação muito próxima aqui. E atrás, então, eu tenho muito íntimo dele aqui, o músculo psoas. E a porção medial mantém relação não só com o pâncreas, também com a veia cava inferior, não diretamente com a veia cava. Então, é nessa segunda parte que tem o ósteo, que né, a papila maior, e a papila menor do duodeno. Então, essa papila menor, ela é a abertura para o ducto pancreático acessório, o chamado de Santorini, e a papila maior para, então, a ampola hepatopancreática de Vater. O esfíncter muscular que está aqui, que é o esfíncter de Glisson-Oddi. Então, agora nessa imagem eu consigo visualizar essa junção colédoco-jejunal, né? Na verdade, é colédoco duodenal, houve um erro aqui, erro meu de digitação. Então, veja, eu tenho a camada circular aqui interna da musculatura do duodeno, a camada longitudinal. Notem que essa camada circular, ela acaba continuando envolvendo essa última parte, né, essa junção, então, da ampola hepatopancreática. E vai enovelando e rolando até só uma porção mais alta do colédoco, e individualmente aqui do pancreático principal de Wirsung, né? Então, isso aqui é o esfíncter de Glisson-Oddi, alguns atores somente com esfíncter de Oddi. E aí, lembrando que esse esfíncter apresenta uns feixes longitudinais ao colédoco, né? Os feixes circulares aqui, formando esse esfíncter, ok? Então, muito íntimo, e algumas fibras de reforço que existem aqui. Bom, quem descreveu bem isso, então, foi Glisson e foi Oddi, aí por isso essa briga da literatura com o esfíncter de Glisson-Oddi. Podem ocorrer variações aqui nessa junção, né? Então, onde eu tenho um do colédoco que se une ao ducto pancreático principal e forma uma porção curta dessa ampola hepatopancreática, ou às vezes pode, que é o normal, então, sem canal, pode estar o ducto colédoco individualmente separado do ducto pancreático principal, abrindo, então, numa pseudo-única papila maior, tá? Então, ou, digamos, abrindo num seio aí dessa papila. Outra, pode ocorrer, então, ampola hepatopancreática maior, mais alongada, mais alta. Aqui pode ocorrer o risco, veja o azulzinho, é o esfíncter da ampola, pode correr o risco de refluir, então, bile para dentro do pâncreas. Já imaginaram, então, o grande problema que pode acontecer aqui? Pode também, né, nesse plano, eu ter uma litíase, né,
aqui em cima biliar, né, um cálculo biliar, e pode migrar aqui levando uma colangio. Então, vejam, aqui não, que é independente, tá? Vejam, a terceira parte, então, agora, ela é horizontal, ela está nivelada com L3 e L4, né, nessa altura da L3, metade, exatamente na transição da L3 e L4, aqui, eu diria que disco intervertebral. Alguns livros trazem como L3, alguns trazem como L4, mas eu diria que é entre as duas. E essa porção é fixa, então não vai variar muito, ok? Então, vejam, ela é cruzada aqui por quem? Pela artéria mesentérica superior, pela veia mesentérica superior, e é cruzada também por quem? Pelo peritônio, que fixa aqui a raiz do mesentério, dando ao início a raiz do mesentério. Então, para quem? Para irrigar todo o intestino delgado, todo o jejuno e o íleo, logo abaixo, nesse mesentérico. Então, esses vasos vão atravessar. Então, essa parte também retroperitoneal. Aqui nós falamos retroperitoneal, ok? Dessa terceira. E essa quarta e última parte, vejam aqui, então é a porção ascendente. Aqui é a horizontal, aqui é a ascendente. E ela tem mais ou menos 2,5 centímetros de comprimento, né? Está à esquerda da aorta, vejam. Então, ela cruza a terceira parte, eu não falei, ela cruza a aorta e cruza a veia cava, e aqui a quarta parte está à esquerda da nossa aorta, né? Exatamente do ladinho de quem, gente? Olha só, da origem da mesentérica superior, da artéria mesentérica superior. Então, essa aqui, essa pequena parte 2,5, ela ascende, né? E está no plano eixo do plano do corpo, e lembram, observando, né, vamos à imaginação, lembra a cabeça de uma cobra, de uma naja, né? Então ela ascende, roda anteriormente, fletindo, então criando aqui uma flexura do duodeno jejunal. Então, o jejum, no início dele, imagine que fosse a cabeça da naja, da cobra, né? Então, ele está projetando anteriormente. A quarta porção do duodeno, então, seria a porção mais próxima do pescoço da cobra. Então, digamos, nesse plano aqui. E aqui ela volta, então, de L4 até L2. Então, de L2 a L4, né? Está acima do psoas maior, à direita, e também do hilo renal esquerdo aqui, ok? Mantém essa relação com... E exatamente, bem na junção, na flexura do duodeno jejunal, eu vou encontrar essa relação com o pâncreas também aqui. E outra relação importante com vasos que estão subindo aqui, que a gente vai abordar mais à frente, lá na aula de jejum, que são os ramos que vão formar, saindo aqui da mesentérica inferior, formando, então, a arcada de Drummond, formando o arco de Riolan, a gente vai falar mais à frente. E é nessa parte que ele está fixado, né? Então, exatamente aqui, eu vou encontrar nessa terceira, quarta parte, o músculo suspensor que vem lá do diafragma, que é o músculo suspensor de Treitz, né? O músculo suspensor do duodeno, ou ligamento de Treitz. Então, veja, na outra imagem a gente aborda ele. Aqui, exatamente, é o mesocolo transverso, né? Então, eu estou vendo aqui, estou com um olhar para dentro do andar inframesocólico, e lá para cima, veja a continuidade aqui para cima, o andar supramesocólico. Então, intestino grosso, colo transverso, com o peritônio, envolve isso aqui, separando o andar. Então, foi afastado, uma cirurgia que é afastado esse aumento para cima, ele é rebatido para cima, né, junto com, nessa manobra, com o colo transverso, para se poder abordar aqui. Observem que exatamente aqui eu consigo visualizar a porção ascendente, a última porção, a quarta porção do duodeno. E exatamente aqui eu tenho o início do jejuno, e aí, por sua vez, a flexura do duodeno jejunal. Essa região é uma região importante, porque onde atravessa então, o mesocolo, nota que eu tenho aqui uns recessos, né? Um recesso, ou também chamado de fossa, né? Eu prefiro o termo recesso duodenal superior, vou ter um recesso duodenal inferior, e vai existir um recesso paraduodenal. Lateralmente, esses vasos que eu falei que é a artéria aqui, essa artéria da mesentérica, um ramo, que vai fazer um arco aqui, se nós estamos usando com a mesentérica, um ramo mesentérico superior, ok? Então, notem que esses dois excessos, e todos os outros que existem aqui, podem ser vilões, né? Podem ser vilões para uma intussuspecção, para uma hérnia abdominal aí, peritoneal. Ok? Então, aqui só para você ter uma noção dessa relação do andar supra com o inframesocólico e a transição do duodeno para o jejuno, que está logo aqui. Nota essa prega aqui, que na realidade mais que é o peritônio, que é envolvendo, que é o mesentério. Ok? Então, isso é muito importante. Aqui, observe nessa imagem, então, essa terceira parte cruzando a aorta e a
ter a quarta parte aqui presa por esse ligamento suspensor do duodeno, que vem lá do pilar do diafragma, né? Então, vejam, acaba fixando aqui, mas ele pode ocorrer variações, fixar aqui ou fixar mais na terceira parte, ok? Então, também chamado ligamento de Treitz ou músculo suspensor do duodeno, acaba fixando o duodeno aí. Toda a outra parte agora da abaixo, do intestino delgado, ela é móvel, né? Então, essa imagem mostra claramente uma coisa interessante que eu havia falado, que é a pinça aorto-mesentérica. Então, tem a aorta lá atrás e eu tenho o duodeno. O desenho está desproporcional aqui, mas, enfim, eu tenho o duodeno cruzando aqui essa terceira parte, quem? A aorta, né? E por sobre ele, quem cruza? Um ramo da aorta, que é o tronco, a artéria mesentérica superior. Então, esse bater esse pulsar, né, cardíaco, essa complacência arterial do pulsar, comprime o duodeno nessa parte, criando uma pinça, chamada então pinça aorto-mesentérica. Entre a aorta e a mesentérica, estão pinçando aqui a terceira parte do duodeno. Nivelado, que esse desenho está trazendo aqui, L4, né? Lembramos, então, que seria disco intervertebral de L3 e L4, ok? Então, aqui mostrando a imagem de quem? Da artéria mesentérica comprimindo aí. E aqui nessa outra imagem, novamente, o ligamento de Treitz aqui, né? E aqui nós já falamos, né? Então ele vai estar acima disso, ele está exatamente aqui na flexura duodenal, nessa parte próxima ao recesso duodenal superior, ok? Nessa imagem agora, eu queria chamar a atenção, vejam que aqui eu tenho todo o mesentério, onde nós retiramos o jejuno e retiramos o ilho, para mostrar essa borda franjada do peritônio, que é do mesentério, que então, veja, ele envolve toda a alça, né, toda a alça, e ele se prende à parede aí, nessa raiz do mesentério. Então, eu quero para chamar a atenção, principalmente, logo depois da junção da flexura duodeno-jejunal, tá? Então, aqui o jejum iniciando, né? Por isso, esse andar inframesocólico. Aqui as variações que podem ocorrer desse ligamento, deixei no inglês, no original do artigo, as variações, então, desse ligamento do músculo suspensor de Treitz. Então, ele pode estar aqui preso numa grande banda muscular, um ligamento aqui na terceira e quarta parte, somente na quarta parte, somente na terceira parte, ou em bandas terceira e quarta parte. Geralmente, a terceira parte é a mais comum, tá? É a mais comum de fixação, ou desta forma aqui, né? Ou desta forma aqui, tá? Então, geralmente aqui o A ou o B que são mais comuns. Vamos à irrigação do duodeno. Então, lembrando aqui, em desenho da embriologia, então falamos do intestino primitivo, então vamos falar da aorta primitiva com seus 3 principais troncos, né? Quais são os 3 principais troncos para os órgãos abdominais? O tronco celíaco, logo abaixo temos o tronco mesentérico, a artéria mesentérica superior, e temos a artéria mesentérica inferior. São os principais ramos para o trato gastrointestinal da aorta. Então, vejam, nós já falamos do tronco celíaco, que irrigou aqui o estômago e parte final do esôfago. Agora, aqui lembrando que ele vai irrigar a parte final, o início do duodeno aqui, e aqui, como nós temos a divisão, portanto, o intestino primitivo, a primeira parte recebe do tronco celíaco. Tá? A segunda parte do duodeno aqui, onde ela é dividida a parte mais alta do intestino primitivo, né, superior, do inferior agora vai receber da mesentérica. Então, note, a mesentérica vai irrigar a segunda parte, metade da segunda parte em diante. A metade dessa segunda parte vem do tronco celíaco, ok? O tronco celíaco, então, mergulha na raiz do mesentério, irrigando todo o delgado, e mantém uma anastomose com a mesentérica inferior aqui. Mas vamos lá. Então, vejam, eu tenho aí derivado desse intestino anterior e médio, então, como acabei de falar para vocês, a artéria gástrica esquerda participa aí, né? Ramos hepático-duodenais superiores, ramos pancreático-duodenais da artéria mesentérica superior. Então, nesse desenho, deixa eu voltar aqui, nesse desenho eu consigo visualizar. Eu tenho hepática própria aqui, hepática comum, que vem lá do tronco celíaco. E aí, exatamente aqui ela divide, vai dar a hepática comum, e aqui embaixo ela vai dar uma gastroduodenal, né? Veja uma gastroduodenal que está vindo à frente, anterior, superior, anterior, e uma posterior aqui, tá? Posterior, superior e posterior, anterior. Notem que aqui debaixo da mesentérica inferior, que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, então a mesentérica superior, desculpa, essa artéria mesentérica superior, quando ela está transitando na segunda, terceira parte do duodeno, ela deixa 2 artérias aqui ascendentes. Então, que a pancreático duodenal
inferior anterior e inferior posterior. Então, acabam abraçando o duodeno. Faz isso aqui, gente, ó. Então, tem a pancreate duodenal posterior superior e posterior anterior, e vou ter aqui a posterior inferior e posterior inferior e anterior inferior. Fazem isso aqui, abraçando o duodeno, e criam esse arco aqui duodenal, pancreate duodenal, tá bom? Então, tenho aqui o tronco celíaco e tenho aqui a artéria mesentérica superior, irrigando todo o duodeno, tá? Nessa outra imagem aqui da Susan Standing, do Gray, então eu consigo visualizar a mesma coisa. Notem aqui a artéria gastroduodenal, né, e aqui uma supraduodenal, e aqui vocês vão perceber, então, ela transitando posteriormente, né, e aqui a mesentérica superior, deixando, então, a pancreático duodenal inferior, que vai ser um ramo posterior e um ramo anterior, e lá em cima da gastroduodenal, saindo a pancreático duodenal superior e inferior. Percebemos? Aqui só que o desenho ele não está bem claro, na realidade ele acaba abraçando aí e forma um arco anterior e um arco posterior, que é o arco pancreático duodenal, ok? Então forma uma anastomose do ramo que vem no tronco celíaco com o ramo da mesentérica superior, ok? Nessa outra imagem, agora sim, eu diria que fica bem mais claro, nota lá o tronco celíaco, né? Hepática comum, vai dar hepática própria, e aqui eu tenho a gastroduodenal. Essa gastroduodenal, porque ele irriga ainda parte a porção final ali do estômago e do duodeno, na primeira parte dele, e aqui logo abaixo, então, na cabeça do pâncreas, ele vai estar à frente da cabeça do pâncreas e atrás da cabeça do pâncreas. Então, dando a pancreático, como já disse, pancreático duodenal, porque ela vai irrigar o pâncreas e o duodeno, por isso esse nome, pancreático duodenal superior, anterior, e uma pancreático superior posterior. Aqui embaixo, a mesentérica vai dar uma pancreático, vai dar uma pancreático duodenal inferior anterior e lá uma inferior posterior. Percebemos que criamos dois arcos, né, que eu brinquei com os dedos, formando dois arcos pancreáticos duodenais, porque irrigam a cabeça do pâncreas e irrigam todo o duodeno. Ficou claro isso? Eu espero que tenha. E aí existe, né, na parte posterior uma comunicação, né? Eu tenho o tronco celíaco que sai, nós falamos dessa artéria que é a hepática comum, eu vou ter uma gástrica esquerda e essa aqui que é a esplênica. A esplênica ela vai um ramo posterior ao pâncreas aqui, irriga o pâncreas e em direção vai irrigar o baço aqui. Tá? Então, vejam, e aí existe dessa pancreático, ela tem um raminho aqui que se anastomosa, que é a pancreático duodenal posterior superior, ok? E aí se anastomosam aqui esses ramos. Bom, nessa imagem do néter, eu consigo visualizar ela, eu acabei de falar, essa é a esplênica, deixando ramos pancreático e ramos aqui esplênicos, né? E aqui atrás a pancreático duodenal, né? Do seu ramo, desculpa, está aqui na frente, desculpa, aqui é a gastroduodenal e com seu ramo anterior e posterior, superior, anterior e posterior, inferior, tá? Que abraça a cabeça do pâncreas aqui. E também irriga, então, o duodeno como um todo e o pâncreas como um todo, tá? Aqui era mostrar a relação, então, daquela artéria pancreática dorsal, né? Então, essa pancreática dorsal que vai dar um raminho que se anastomosa com a pancreático duodenal posterior superior, ok? Então, esse complexo vascular aqui é muito importante para irrigar o duodeno. Então, vejam, e também existe aí um complexo venoso, né? E aí essa íntima relação é importante para os tumores de cabeça de pâncreas, para as atresias do duodeno, falha de rotação embriológica, isso tudo que é muito importante, tá? Nessa imagem posterior, eu estou conseguindo visualizar, então, aqui a segunda parte descendente do duodeno, né? Notem lá a gastroduodenal, que ela passa posterior, e ela, posterior à segunda parte do duodeno, ela deixa pancreático duodenal aqui, ó, superior, posterior, e lá na frente, superior, anterior, ok, por transparência. E aqui de baixo, vindo a mesentérica, eu vou ter a pancreático duodenal inferior, posterior, e lá na frente, marca d'água, a inferior, anterior. Então, acho que vocês entenderam, repetir bastante essa relação dessa junção. Nessa imagem, consigo visualizar também que o colédoco está passando aqui, e ele mergulha aqui na cabeça do pâncreas até chegar no duodeno, ok? Essa imagem anterior, de novo, olha lá, olha a nossa gastroduodenal dando as pancreáticas duodenais superior, posterior e a anterior, como essa é uma vista posterior, então aqui, e essa é a posterior lá, anterior,
ok? E aqui de baixo vindo a mesentérica, mesmo esquema. Posterior, inferior e posterior, anterior. Criando esses dois arcos aqui, irrigando toda a cabeça do pâncreas e do duodeno. E aqui, desculpe, eu tenho lá a esplênica, né, que se anastomosa, com a pancreática dorsal, que sai aqui, e tem uma comunicante, que é a pancreática magna. Como o pâncreas é importante. E como é importante essa relação nas pancreatites necrohemorrágicas, nas colangiopatias, né? Então, isso é imprescindível. E a drenagem venosa, então, é através da veia esplênica, que está posterior aqui, que a gente não visualiza, a mesentérica superior, né, a mesentérica superior, drena para as veias duodenais aqui. Então, vejam, eu tenho aqui essa gástrica esquerda, que chega direto aqui no duodeno, drenando o estômago, e aqui posterior, vocês vão perceber então que eu tenho a veia gastroepiploica, o gastroomental, que drena desde o estômago e o baço aqui, e vai desembocar aqui na veia porta. A veia porta está exatamente aqui, nessa imagem posterior eu não consigo visualizar, então, as veias mesentéricas, mas estão exatamente aqui, tá? Então, tem a pré-pilórica, né? E lá eu tenho uma gástrica direita, ok? E a gástrica direita, e lá atrás a pancreático duodenal posterior. Vai ter o mesmo esquema. Veia pancreático duodenal, posterior superior e posterior anterior. Veia pancreático duodenal, então, aqui posterior inferior e anterior inferior. Mas agora o inverso, né? O fluxo sai daqui, dentro da cabeça do pâncreas duodeno, em direção à veia mesentérica superior. E aqui em cima, em direção à mesentérica superior ainda, ou às vezes essa pré-pilórica lá para a porta. Mas obrigatoriamente esse sangue da mesentérica inferior com a esplênica que passa aqui atrás, forma a veia porta, e isso obrigatoriamente vai para dentro do fígado para ocorrer o metabolismo disso, e depois, por sua vez, a drenagem entre 2 a 4 veias hepáticas, né, normalmente 2 a 3, drenam para a cava inferior aqui, tá? A inervação a gente vai mostrar numa próxima imagem, mas é o plexo celíaco, e aqui houve uma relação com essa veia pré-pilórica, né, é importante por conta das cirurgias, né, então por isso chamado de veia pré-pilórica de Mayo. A drenagem linfática acontece então, por linfonodos, que estão aqui, existe um grupo de linfonodos e vários vasos linfáticos anteriores e posteriores ao duodeno, a primeira parte, e ao pâncreas, né? Então, são os linfonodos pancreático-duodenais, que se encontram aqui, os pilórios aqui, que são chamados de pilóricos, que se encontram um pouco mais acima, que é aqui abaixo, e os linfonodos celíacos, que estão por aqui. Então, na realidade, a drenagem acontece a partir de quem? Dos pancreáticos aqui embaixo, né, recebe drenagem e emite também, aqui em cima os pancreáticos duodenais, ok? E tudo isso vai drenar para onde? Para os celíacos, e posteriormente os mesentéricos superiores. Então tem os mesentéricos superiores e inferiores, e um grupo de linfonodos que acabam envolvendo aqui o piloro, a porção final do estômago, né? Então, acabam drenando, mantendo uma relação com os hepáticos aqui. Então, são pancreáticos duodenais, pilóricos e celíacos, e posteriormente com mesentéricos superiores. Obrigatoriamente, essa linfa vai acabar chegando aonde? Acabar chegando nesses linfonodos celíacos que se encontram aqui, olha o mesentérico superior aqui, né? E recebe também a linfa de todo o intestino delgado, do jejum e do ilho, né? E aí acaba drenando para quem? Para essa cisterna do quilo aqui. Essa cisterna do quilo, então, dá origem ao nosso ducto torácico, que vai desembocar lá em cima, no ângulo de Pirogoff, na veia subclave esquerda, podendo variar com jugular. A inervação, sim, agora. Então, tanto o duodeno quanto o pâncreas, ele é inervado tanto pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, a parte parasimpática, ela acontece através do nervo vago, que é o 10º par craniano, e vai passar aqui, está em azul, esse tronco vagal que se encontra aqui, dos dois lados, né? Chega até o tronco celíaco vascular e acompanha os vasos sanguíneos. Então, esse sistema nervoso autônomo, tanto parasimpático e simpático, os dois acompanham esses vasos, as artérias aqui, esses ramos do tronco celíaco e da mesentérica. E, então, inervando todo o pâncreas, todo o duodeno e pâncreas, né? Toda a sua extensão. E aí eu tenho os nervos simpáticos agora. Então, esses simpáticos, eles vêm lá na altura de T4, T5, geralmente T5, né? T5, T6, T7 a T9, então T5 a T9,
esses 4 ramos vão dar os nervos espinhais aqui e acabam formando aqueles nervos esplâncnicos, né? O esplâncnico maior, eles chegam até aqui no tronco cilíaco e acompanham os vasos, como os ramos do vago. E aí, lembrando que em vermelho eu tenho fibras pré-ganglionares, né? E em preto eu tenho as fibras aferentes. Então, essas pretinhas aqui são fibras aferentes, sensoriais, que levam o estímulo até a medula e, por sua vez, as vias de dor até chegar ao tálamo, hipotálamo lá em cima. E aí, isso em preto, né? Então, são as fibras aferentes sensoriais. Em vermelho e contínuo, então, são as fibras pré-ganglionares, notem que saem da medula, são eferentes, chegam aqui, tem os gânglios celíacos, mantém uma sinapse do gânglio celíaco aqui, e esse gânglio celíaco faz, então, uma sinapse, e outros neurônios saem depois disso, por isso é chamado de esse pontilhado vermelho de pós-ganglionar. Então, pré-ganglionar é da medula ao gânglio celíaco, e do gânglio celíaco ao destino ao órgão, então eu tenho a pós-ganglionar, os dois são referentes. Lembrando que nessa região, então, eu tenho uma dor, o desenho que mostra, claro, do néter, né? Uma dor, então, quando ela é duodenal, pancreática, aqui, geralmente é uma dor epigástrica, uma região aqui, mas que se irradia para o dorso, né? Como fosse uma cintura. Por isso nós chamamos de dor em barra, quando o paciente apresenta essa configuração aqui, né, da alteração, uma pancreatite, por exemplo, então pode levar uma dor em barra, tá? Então, nesse plano aqui, uma dor atravessada, o paciente fala para você, ok? E lembrando que essa porção alta aqui, né, e o nervo, e essas fibras atravessam o diafragma, e eu lembro que aqui, se eu tiver uma irritação do peritônio, né, eu tenho uma peritonite, né, não necessariamente infecciosa, uma irritação do peritônio, por isso eu tenho inclusive uma dor ascendente, mas seria mais do andar supramesocólico, aí do fígado, eu posso ter uma dor aqui no ombro, né, por conta do nervo frênico, que atravessa o diafragma e chega a ter uma relação aí com o peritônio nessa porção alta. Ok? Então, aqui, vejam, por isso nós chamamos de fibras sensoriais aqui, aferentes, essas linhas pretas, né? E notem que agora a vermelhinha pontilhada, a vermelhinha contínua sai lá do gânglio dos neurônios da cadeia lateral, da coluna lateral da medula aqui, e então se o neurônio está aqui, ele vem para as fibras aferentes motoras, formam aqui, junto com as sensoriais, formam um nervo, né, nervo intercostal, os nervos espinhais. Esse nervo espinhal tem um ramo comunicante branco, e essa fibra continua pelo branco, faz uma sinapse aqui num gânglio paravertebral, que aí eu tenho o corpo de neurônio, e faz uma sinapse, né? Essa sinapse, então, a partir de agora vai ter umas fibras pós-ganglionares, na realidade, para um plano inferior. Agora, para a víscera aqui, o estímulo eferente chegou até passa direto aqui, e chega até o gânglio celíaco, nós falamos, e aí tem uma sinapse, e agora, daqui para frente, esse estímulo chega aqui, que seria aumento da motilidade, né? Então, portanto, as fibras pós-ganglionares. E exatamente nesse plano, elas acompanham os vasos, né, que vão irrigar a parede. O desenho mostra aqui, e aí eu tenho não somente a simpática, como eu tenho parasimpática aqui, ou também que percebe os reflexos de estiramento, ok? Então, veja aqui a inervação, como se organiza. Aqui percebemos as camadas, né, os estratos dessa inervação, tanto do duodeno quanto da porção do intestino delgado sequente. Notem aqui que eu tenho, então, entre a camada muscular, né, eu vou encontrar entre as camadas musculares um plexo mioentérico, né, de Auerbach. Plexo mioentérico de Auerbach, eu troquei antes, fazer uma correção, eu chamei o mioentérico de Meissner, perdão, gente. É o mioentérico de Auerbach e o submucoso de Meissner. Então, uma correção aqui de um erro grave meu. Esse submucoso, lá abre Submeissner, gravem o método mnemônico, Submeissner e Mio-Auerbach. Então, fica fácil. Entre as camadas musculares é o Auerbach. E o Auerbach aqui sofre bastante, né? E também complexo nervoso que tem aí, nas doenças que nós já falamos do megacolo, a gente vai falar do megacolo chagásico, do doença de Hirschsprung, também a gente vai falar, e nós comentamos do megaesôfago, né? Então, essa inervação que acaba sofrendo e também levando a alterações da motilidade, né,
desse trato gastrointestinal, dilatando a víscera, obviamente. Então, aqui nós percebemos que, através dos ramos arteriais, chegam os nervos, né, para essa região. E acabou formando aqui um último plexo periglandular. Então, mucosa aqui, a submucosa, e aqui em cima muscular. Então, essa primeira parte da aula, nós terminamos aqui com nossas referências bibliográficas, lembrando que o principal é, então, do Teixeira Atager, e em segundo plano utilizamos a do Gray, da edição da Susan Tendring,